outro lado e disponível para acompanhares-me em mais uma conversa com sentido. Muito obrigada por estares do outro lado. Hoje, dia 18 de julho, 7 horas de Angola, 20 horas da África do Sul, vamos iniciar uma conversa com muito sentido. Mas antes de darmos início à conversa com sentido, é importante pedir-te duas coisinhas. A primeira, partilha o teu nome. Diz-me quem és e de onde é que estás a assistir estas conversas com sentido. A outra coisa que eu queria partilhar contigo e pedir a tua ajuda é se podias partilhar esta conversa, ou seja, este direto, nas tuas páginas, exatamente, para que assim esta conversa possa chegar a mais pessoas. Então, queria pedir-te muito encarecidamente e de forma muito especial que pudesses partilhar este direto em outras páginas. Mas para mim, e também para a minha convidada, é extremamente importante saber quem és e de onde estás a assistir estas conversas com sentido. Enquanto a minha convidada não chega, por que não falarmos de coisas que façam sentido? Primeiro, obrigada. Obrigada por estares do outro lado. Olá, Vânia. Número 1, muito obrigada por estares a seguir e teres dito de onde é que nos estás a assistir. Olá, Lina, muito boa noite. Muito obrigada por estarem do outro lado para mais umas conversas com sentido. O meu nome é Madalena Chiala e vou estar aqui à conversas que para mim fazem todo o sentido com uma convidada muito especial. Vocês já sabem que todos os meus convidados são especiais, por isso eu faço questão de repetir que é também, mais uma vez, uma convidada especial. Olá, Xana e Sanches Uraca. Então, tu que assistes Conversas com Sentido e estás a partilhar e estás a ver pela primeira vez ou não, diz-me quem és e de onde estás a assistir. Se tu fores ver esta gravação ou esta conversa depois deste direto, também faz todo sentido para mim e se fizer sentido para ti, por que não partilhar? Por que não divulgar? Por que não gostar da página? E por que não partilharmos coisas boas? Ultimamente temos tido tantas partilhas e recebido tantas partilhas que não são assim tão simpáticas, por que não partilhar o que é bom e o que vale a pena ser partilhado? Na verdade, o que faz sentido ser partilhado. Por isso, obrigada por estares deste lado a acompanhar estas conversas com sentido. O Eza Solange é a minha convidada. Na verdade, não é bem o Eza Solange. O Eza Solange Cainga da Silva. Ela é a minha convidada. Mas já perceberam? E para aqueles que são mais atentos e seguem-me nas minhas páginas, nas redes sociais, eu ultimamente tenho estado a falar da importância de olharmos para nós, da importância de dedicarmos mais tempo a olharmos para nós, porque ultimamente percebemos que as pessoas, de facto, perdem imenso tempo a olhar para outras pessoas, para os outros, fazendo comparações que nem sempre são simpáticas e que nem sempre fazem sentido. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque nós somos únicos. Eu sou única e sou eu a única no mundo, tal como tu és único, és única. Então, vamos evitar comparações, vamos evitar olharmos e sabermos tanto, ou pensarmos que sabemos tanto sobre a vida dos outros, quando o que nós devemos até perceber e pensar e olhar e refletir é exatamente sobre a nossa vida, sobre o nosso eu, sobre o nosso estado, sobre a nossa caminhada ou o nosso percurso. Então, vamos dedicar-nos àquilo que é o mais importante. Está aqui, e algumas pessoas que já me conhecem, e eu digo, tu és o PCA da então, olha para ti com olhos de ver. Olha para o que realmente faz sentido. Porque tu, acima de tudo, fazes sentido. Por isso, dedica-te tempo a ti mesmo. Isto porquê? Porque também tenho estado a partilhar ao longo desta semana sobre a expectativa e sobre aquilo que nós às vezes esperamos do outro. Às vezes esperamos tanto e tanto e tanto e tanto do outro, mas o outro nem sempre nos responde ou o outro nem sempre está disponível para responder às expectativas, por vários motivos. Ou porque nós não comunicamos como deve ser, ou porque nós queremos que ele siga e faça exatamente como nós fazemos, na velocidade em que nós fazemos. Mas a minha questão é, quantos objetivos tu já te colocaste a ti mesmo? Quantas regras e metas tu já definiste para ti mesmo e ainda assim não conseguiste atingir? Quantas?
Então, como é que tu vais querer controlar e criar uma expectativa num outro ser sobre o qual tu não tens controle? Então, vamos comunicar melhor, vamos efetivamente dizer-lhe o que é que se espera e de que forma é que se espera. Para quê? Para que o outro possa também, então, seguir, fazer e atingir o resultado esperado. Exatamente. Quando os dois sabem exatamente o que se pretende atingir, é bem mais fácil. E aí as expectativas podem alavancar-nos em vez de prejudicar-nos. Então, são estas partilhas que eu queria também estar aqui e fazer convosco. Obrigada por estarem do outro lado, Maria Zita Mateus, muito obrigada, do Luanda, do Quilamba, a Vânia, Quilamba, a Alina, muito obrigada, e a Xana também do Algarve. Ainda bem que estão desse lado, porque de facto, por que não refletirmos sobre a nossa caminhada? Conversas com sentido têm exatamente este propósito: partilhar e levar as pessoas a uma reflexão, a uma partilha e a um olhar atento sobre o nosso percurso. Um olhar que devemos todos fazer sobre a nossa vida. Um olhar que é extremamente importante nós dedicarmos-nos. Porquê? Porque, de facto, esse olhar vai ajudar-nos a perceber, a alinhar-nos, a corrigir, a ver outras opções e vermos também de uma perspectiva diferente a nossa caminhada. Tu, certeza absoluta que tens uma caminhada fantástica. Certeza absoluta que quando olhas para trás, percebes de onde é que estavas, onde é que estás. E tu vês que durante este caminho todo e nesta distância, muita coisa aconteceu. Muito de ti foi alterado. Muitas conquistas foram feitas, mas também tiveste que passar por algumas dificuldades, alguns obstáculos, perder algumas batalhas, mas não a guerra, porque se tu estás aí é porque continuas de pé, firme e confiante de que é possível. Então, este projeto de Conversas com Sentido tem o objetivo de focarmos naquilo que é a caminhada e, quiçá, se pelo menos uma pessoa que assistir a estas Conversas com Sentido conseguir alavancar, conseguir levantar-se, conseguir caminhar, conseguir acreditar que é possível, acreditem, para mim já terá valido a pena. Por isso, é que eu tenho-me dedicado e tenho estado a partilhar e envolvi-me de tal maneira neste projeto, porque para mim faz todo sentido. Nos dias em que nós estamos, no momento em que nós estamos a viver, podermos usufruir daquilo que os outros já fazem e aprendermos, porque às vezes nós olhamos para os outros e diz-me lá se isso nunca te aconteceu. Às vezes olhamos para o outro e fazemos um raio-x acreditando que aquilo que nós estamos a ver é o certo e que ele tem uma vida fácil e tudo lhe cai do céu e só acontece a ele e ele é que é o sortudo e a B, C, D e F. E olhamos para este modelo, para esta cápsula e dizemos que pronto, é isso mesmo, está tudo perfeito só para ele. Mas o que acontece é nem sempre é bem assim. Por trás daquela imagem, por trás da pessoa que passa por ti da rua, por trás daquele colega que tu às vezes olhas de forma estranha, está luta, está trabalho, está dedicação, está entrega, está muito esforço, muitas horas de trabalho, muitas horas de dedicação, muitos desafios que ele resolveu seguir. Então, vamos ter mais cuidado ao olharmos para os outros, vamos ter mais cuidado ao apontarmos o dedo, vamos ter mais cuidado que as pessoas dizeram, e que primeiro, ai que voz, ai que não sei o quê, pessoas que nunca falaram comigo, só que depois o que acontece é de falarem comigo algum bocadinho, de terem algum tempo de contacto comigo, viram-se para mim e dizem-me assim, olha, afinal, o que eu pensei a teu respeito não é bem assim. E eu digo, pois é. Porquê? Porque todos nós, eu às vezes faço isso, tu fazes isso, nós não vamos conseguir deixar de fazer isso. Tu, quando fizeres isso, dares um passo atrás, recuares e dizeres, calma, quiçá isto que eu estou a ver não é bem assim. Quiçá isto que eu estou a pensar não é bem assim. E se todos nós tivermos esta camaradagem e esta vontade de fazer, acreditem,
a vida será muito mais fácil. Se nós tivermos esta capacidade, acreditem, será muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais descontraída e sem tanto peso, não é? O que é que vos parece? Digam-me lá, antes da Wes entrar, o que é que vos parece? Então vamos olhar com olhos de ver, vamos tirar estes filtros todos que nós colocamos em cima dos outros e vamos olhar também para nós sem filtros, olhar efetivamente e percebermos. Então, este é um desafio que eu queria colocar-vos. Quem não me segue, pode seguir no Instagram, no Facebook e também no meu canal do YouTube. Hoje, pela primeira vez, e deixem-me só confirmar se está ok. Está ok? Estamos a transmitir? Ok. Hoje, pela primeira vez, estamos a transmitir também no Platina Line. É verdade. Esta conversa com sentido está a ser transmitida no Platina Line. Para mim, é uma grande honra e sinto-me muito feliz. Não por as pessoas conhecerem a Madalena, mas, quiçá, principalmente por as pessoas conhecerem o outro lado da minha convidada, por as pessoas perceberem que há muito mais para além daquela pessoa que nós estamos habituados a ver. E se nós nos despirmos de tanto filtro e de tanta certeza da vida do outro, eu garanto-vos que vamos começar a sorrir muito mais e vamos estar mais preocupados com o que de facto interessa, com o que de facto faz sentido. Então, daqui a nada, tenho cá a Wesa para partilhar connosco a sua história numa conversa que será mesmo cheia de sentido. Então, tenho aqui a Xana a dizer, é isso mesmo, deixem-me aqui partilhar aqui o comentário, é isto mesmo, exatamente, que é isso mesmo, a Xana de hoje é mais forte e mais rica. Com as tuas partilhas ajuda a fazer o meu raio-x. Xana, muito obrigada por esse testemunho, muito obrigada por este feedback. Ainda bem, exatamente, ninguém calça os teus sapatos. É isso mesmo. Então vamos também tentar parar de calçar os sapatos dos outros e fazermos aquele raio-x que não corresponde à realidade. E se vocês fizerem uma retrospectiva da análise com que olham para os outros, vão perceber que, de facto, aquela pessoa e aquela imagem nem sempre é aquilo que parece. E sem mais delongas, porque a conversa é com mais uma convidada, vamos colocar então a Wesa aqui. Olá, Wesa, muito boa noite. Boa noite. Está tudo bem contigo? Está tudo ótimo por aqui. E aí, como é que estão as coisas? Aqui também estamos todos a andar, fora o que está mal, que não vale a pena nos focarmos, porque não está sob o nosso controle, as coisas estão bem, fora o que está mal, e é muita coisa que está mal, mas como não podemos controlar, vamos gastar as nossas energias naquilo que de facto podemos controlar. E por aí, está tudo bem, Wesa? Muito frio, e fora o que está mal, vamos focar no que está bom. Exatamente a mesma coisa. Obrigada. Wesa, muito obrigada por teres aceito o convite para estares comigo nestas conversas com sentido. Desde já, o meu obrigado. De nada, Madalena. Wesa Solange Cainca da Silva, não é? Nascida em Lisboa. É. Olha que pouca gente sabe, porque aqui a minha carreira é Wesa angolana, então eu acho que muita gente nem imagina que não foi em Angola que nasci, mas sim, nasci em Lisboa. É verdade, uma angolana nascida em Portugal, residente na África do Sul. És mesmo tu. É, sou eu. É super engraçado, porque nos nossos contactos e também no meu trabalho de casa, porque como tu sabes, para fazer conversas com sentido, isto implica algum... bem, sabes bem do que é que eu estou a falar. Isto não é só chegar aqui e vamos lá conversar. Não é bem assim, não é, Wesa? Podes, desculpa te cortar, é que eu parei de te ouvir Sim. um bocadinho. Podias repetir o que acabaste de dizer? Não há problema. Eu estava a dizer que nas minhas pesquisas e no meu trabalho de casa, para preparar esta conversa, e tu melhor do que eu sabes que preparar uma conversa dá muito trabalho, porque tu, enquanto apresentadora, atriz e produtora, sabes muito bem que isto de estarmos em direto é o resultado de um trabalho no back-office, não é? Correto. É muita pesquisa, é muita conversa, é muita busca para que a pessoa possa fazer jus, não é ao que realmente quer trazer na conversa. É muito trabalho.
É mesmo muito trabalho, é verdade. Uesa, então, vamos dar início à nossa conversa na sexta, 8 de junho. Fizeste anos o mês passado. Foi um aniversário muito silencioso, já que estamos, já que estamos aqui em quarentena, mas é sempre uma benção. A pessoa começa a focar, como diz sempre, naquilo que está positivo. Estou bem, de saúde, a família está bem, esse é o mais importante. O resto vamos levando. É verdade, a família, e focaste na família, e vamos mesmo começar com a questão da família. E eu vou colocar aqui uma fotografia muito engraçada. E porquê? Porque é o casamento dos teus pais. É sim, é sim. São aquelas fotografias de outros tempos que nos fazem viajar, não é? E pensar. E é de facto muito giro ver esta fotografia, porque desta união nasces tu e o teu irmão, apesar de tu teres uma família, afinal são muitos irmãos, Oesa. Se bem me conta, 11 ou 12, nem sei, quantos são? Olha, eu acho que agora somos 11, ok? Eu cresci conhecendo 3 irmãos, ok? Uhum. E ao longo da minha vida fui conhecendo os outros. A verdade, eu Ok. só soube que tinha mais irmãos quando o meu pai faleceu. Porque como a história de quase todo africano foi aí onde tinha um monte de ninguém sabia. Eu era ainda nova demais para poder entender a confusão que estava a acontecer. Então, só mais tarde é que depois eu fui procurando alguns, outros foram me encontrando e quem ainda não conhece, pá, já estou com 36 anos, né? Espero encontrar um dia, mas também já não procuro mais ninguém, para dizer a verdade. Disseste bem, como uma família típica africana, nós somos alargados, como eu costumo dizer, é uma família alargada. Uesa, tu viveste a tua infância, vamos assim dizer, em Portugal, tu nasceste lá e depois ficavas por lá, apesar de vires de férias para Angola, não é? Correto. É assim, eu estava a estudar em Angola mais ou menos a primeira e a segunda classe, ok? Depois estava na Uhum. altura dos confrontos e por causa do cargo do meu pai, ela achou muito mais seguro mandar os filhos para estudar em Portugal. Estávamos Ok. sempre em greve, quem lembra-se, naquela altura não era fácil ter uma educação em Angola. Então, foi assim, estava em Portugal, foi lá onde eu fiquei até o meu sexto, sétimo ano e Uhum. pronto, sempre que tivesse férias, eu sempre fui filhinha de papai. Eu ia para Luanda para poder ficar com meu pai, sempre agarradinha no meu pai. Eu, quando era mais nova, era mais chegada ao meu pai do que à minha mãe. Era a única menina na família naquela altura, então é muito mimada pelo meu pai. Sempre tivesse férias de 10, 15 dias, lá estava eu em Luanda e depois voltava para Portugal para continuar os estudos. Disseste uma coisa super engraçada, que pronto, por causa da profissão do teu pai. O teu pai trabalhava na polícia, foi comandante, não é? Foi comandante-geral Exatamente. da polícia. E naquela altura, e por essas situações, então tu foste para Portugal e era mais seguro, e também por causa da situação escolar aqui, foste então estudar para Portugal. E disseste realmente que eras muito agarrado ao teu pai. Quer dizer, tu eras mesmo a menina do papai, Eza. Eu era a princesinha do papai, eu era muito mimada, era tratada com muito carinho e atenção. Eu acho que, não acho, aquilo ficou comigo crescendo, como eu tinha que ser tratada, porque o meu primeiro amor foi o meu pai, depois os meus irmãos, e foi assim que eu aprendi como ser tratada como mulher, com carinho, com respeito, com atenção. Então, yeah. Em Portugal, eles ficaram os meus irmãos quando eu fui para Portugal, são os meus primos. O de azul é o meu irmão mais novo, o Uhum. caçula, o bem-vindo. Depois tens a Tânia, minha prima, sempre vestíamos da mesma forma, compravam-nos a mesma roupa. O Júlio, que está aí no meio, Ah, essa é a Tânia Mandavela, que está aqui a dizer oi, prima. mandava ela é a outra, é a Tânia Guerreiro. Oi, prima, um beijo para a Tânia. Ah, então mais outra prima, ok. Ai, memórias, é. Eu É tive verdade. uma ótima porque em Luanda a minha infância era muito privada. Os vizinhos nem sempre deixavam os filhos ficarem a brincar comigo, porque tinha que ter sempre pessoas armadas. Quando tinha que ir para a escola, tinha que ir sempre com segurança. Não era uma infância saudável. Então,
quando finalmente fomos para Portugal, aquilo era uma liberdade total de brincar na rua até tarde e sem problemas algum. Eu tive uma infância muito, muito boa mesmo. Estou muito grata. No momento eu não entendi quando meu pai nos mandou para fora, mas depois quando eu senti a diferença como criança, da liberdade que eu tinha, entendi o que é que eu fiz. Percebendo, não é? Do quão importante foi esta mudança de país. Quando estavas a falar que eras a menina do papá, eu sei de uma história e quero que me confirmes, tu eras tão a menina do papá que os teus irmãos mais velhos, quando queriam sair, falavam contigo antes do género, nós vamos pedir ao papá para nos deixar sair, se ele disser assim alguma coisa, tu dizes ao papá, deixa lá os mamos saírem. Isto é verdade, Wesa? O do Fidel que contou essa história, é verdade. Tudo que os meus irmãos não conseguissem, eu conseguia com o meu pai. Realmente era isso. E eles são gêmeos, era o Fidel e o Raul. Então, a conversa tinha que ser comigo primeiro, depois eles falavam com o papá, depois eu ia lá pedir ao papá, se ele dissesse que não, e lá o papá liberava. E olha que chegou uma altura que ninguém em casa, quase ninguém em casa, conseguia distinguir entre o Fidel e o Raul, ok? Que eles são mesmo parecidos. Ok. E eu conseguia sempre, então aquilo quem é que ia conseguir me corromper melhor? Se um fizesse algo de errado e me corrompesse, eu poderia dizer que é o outro que fez, então... Wesa, aqui eu achei super engraçado, porque tu, sendo, lá está, a menina do papai e os teus irmãos serem todos mais velhos do que tu conseguias sempre dar a volta e convencer o teu pai. Era uma relação realmente muito especial, não é? Era assim. Tu perdeste o teu pai muito cedo, eras muito nova quando o teu pai, infelizmente, partiu, não é? É isso, era muito nova, tipo, demorou para conseguir, sei lá, voltar a sentar-me depois do meu pai partir, porque eu sentia como se ele fosse o meu melhor amigo. Gostava muito. Tínhamos uma não devem ter sido momentos muito, não, de certeza absoluta que não foram momentos fáceis, porque de facto via-se que vocês tinham esta cumplicidade, esta relação muito grande. Outra coisa que eu também apercebi, Moesa, é que o teu jeito de Cinderela e de Lady não é de hoje. Olhem para esta fotografia. Eu tenho quase todas as fotografias, que são poucas, porque eu já tinha dito, tenho a FNEC, a nossa casa foi incendiada durante os confrontos. Então, nós perdemos a maioria das fotos, mas as poucas que a minha mãe conseguiu assim ter, eu estou sempre assim, de pernas cruzadas. Eu era uma menina, era mesmo uma princesinha. Eu lembro-me que a minha mãe e o meu pai viajavam muito, sempre que eles voltassem de uma viagem, eles traziam-me uma boneca de porcelana, então tinha naquela altura as bonecas de porcelana estavam na moda, era um luxo, tu nem abrias para brincar, tu só ficavas assim a olhar nas bonecas de porcelana. E eu tinha assim de vários países, e quando a nossa casa queimou, eu lembro, e todo, tipo, a minha mãe em pânico, ai, a nossa casa, perdemos tudo, blá, blá, blá. Eu só estava preocupada com as minhas bonecas de porcelana. É engraçado, porque há coisas, quando nos acontecem em determinadas idades, nós às vezes nem nos damos, não nos apercebemos ou não percebemos bem a dimensão da coisa, não é? Hoje tu falas dessa situação e quando nós estávamos a falar, até para encontrarmos fotografias, eu lembro-me de tu teres partilhado, Madalena, vai ser difícil porque nós perdemos tudo ficou queimado, nós não temos lembranças, quer dizer, temos as nossas memórias, mas aquilo que são fatos e imagens é extremamente difícil porque nós perdemos tudo. Oh, Eza, tu naquele momento tu tiveste consciência. Desculpa, Madalena, será que podias repetir? Não ouvi-te? Se naquele momento... Eu estava a dizer, tu naquele momento tiveste consciência de facto do que é que tinha acontecido e aquele incidente com a vossa casa? É assim, eu lembro-me de estar em Portugal quando aconteceu, lembro-me de ver a minha mãe chorar muito e a minha maior preocupação é que tivesse acontecido algo com o meu pai. E naquela altura ainda não tinha acontecido algo com ele, foi um atentado contra ele. Então, eu só senti o peso quando eu voltei para Luanda de férias, porque de repente já não estava na minha casa, nós ficamos no hotel, a viver no hotel durante muito tempo, então era o Hotel Alameda na altura, se não estou em erro. Okay. Então, é aquela coisa, já não tinha o quintal para brincar, já não...
Só quando cheguei lá é que eu senti o impacto, porque tanto em Portugal como em Luanda mesmo, como tínhamos sempre a família grande, eu, os meus irmãos, se não estava a vir primos, tinha sempre familiares, havia um certo sentido de família que eu acho que eu perdi muito cedo, e foi quando a casa queimou-se, né? Quando incendiaram a casa, porque aí já não tinha aquele laço familiar, aquele convívio familiar, que era o que me fazia muito estar toda hora em Luanda, não é? Ver aquela família grande. Foi aí onde eu comecei a sentir que, yeah. Para mim foi o meu primeiro impacto de uma família assim a começar a ficar desunida, foi esse. Exatamente, porque a casa acabava por ser o ponto de encontro familiar e sem a casa, com aqueles tumultos todos, era difícil vocês voltarem a estar todos juntos. Porque nós tínhamos regras em casa. Eu lembro, nós temos que fazer sempre todas as refeições dentro de casa. Até hoje, eu tenho saudades disso. Eu sei que na vida de hoje as pessoas já nem conseguem conciliar isso, mas naquela altura não interessa quem está a fazer o quê, porque no almoço, almoço e jantar, todo mundo está na mesa, todo mundo está a comer. É aquela altura de poder conversar e rir, estigar-se como toda a família. Então, são momentos que momentos únicos. Wesa, tu, entretanto, sais de Portugal, vens para cá. Como é que se dá esta ida para a África do Sul? Porque depois tu vais para a África do Sul e aí começa uma aventura, até hoje, na África do Sul. Então, quando o meu pai faleceu, saímos de Portugal e voltamos para Luanda. Os meus irmãos também, na altura, tinham ido para Portugal. E, no entanto, voltou-se para Luanda, enterrou-se o meu pai. Fiquei ainda 1 ano e tal, quase 2 anos em Luanda, mas não estava a conseguir adaptar-me, ok? E a minha mãe também. Eu acho que a memória do meu pai era muito forte em Luanda. E por ela, quem era uma tensão política muito forte, que ela não queria que nós estivéssemos a passar por aquilo. Por mais que fôssemos crianças, dava para sentir aquela tensão. E para Portugal, ela também achava que era longe demais, ela queria-nos um bocadinho mais por perto. Então, África do Sul parecia ser o país perfeito, 3 horas e meia, tinha a chance de aprender uma nova língua, o sistema de educação muito bom, de ser louvável. Então, foi aí que se decidiu, foi a decisão da minha mãe que nós viéssemos viver na África do Sul. Era mais para ter paz, para ter segurança e para ter um senso de normalidade, que era sempre o que os nossos pais... Que aqui era difícil de ter em função das funções do teu pai e de tudo o que aconteceu, não é? Correto. Eu, por acaso, fiquei a saber, e vais saber quem partilhou comigo, que quando tu vens de férias, supostamente tu virias de férias, porque os bilhetes estavam comprados para vir de férias, mas que os teus irmãos gêmeos, o Fidel e o Raul, saíram do sítio onde eles estavam a estudar, no Porto, foram a Lisboa buscar-te e tiveram que ser muito fortes. Eu acredito que é preciso uma força muito grande, porque eles pegaram na menina, viajaram com a menina e durante a viagem tiveram que manter-se firmes e não dizer nada porque não te podiam contar que o teu pai tinha falecido porque sabiam da ligação que tu tinhas com ele. Mas para eles, que também tinham uma ligação tão grande com o pai, conseguiram manter-se ali fortes para proteger-te, vamos assim dizer, até chegares a Luanda. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Mas é acontecer. Eu lembro-me de cada detalhe, eu lembro-me deles virem, porque eles estavam em Lisboa, eu estava no Barreiro, deles virem, pegarem-me, foi tudo feito muito rápido, eu acho que até eles, eu já nem me lembro como é que eles trataram a documentação e tudo assim, era um silêncio, né, no voo, voltando, eu não sabia porque que eu estava a voltar, aquilo foi uma coisa louca, e eu só descobri quando nós chegamos, e eu lembro-me que fomos direito para a casa da minha madrasta, não é a mãe deles, e ouvindo a minha madrasta assim a chorar e a falar, só aí é que começou a cair a ficha do que estava acontecendo. Mas eu, como sempre tive uma imaginação super fértil, eu lembro-me naquele momento de pensar, não, se calhar estou a sonhar. Eu fiz isso durante dias, eu lembro-me que eu ficava tipo, não, isso é um sonho, isso vai passar, isso é um sonho, isso vai passar. Aquilo foi um momento, até hoje, até hoje ainda sinto. Eu acho que a nossa mente às vezes ajuda-nos a saber lidar com determinadas coisas, criando exatamente esta imagem de que isto vai passar e é um sonho, e depois nós vamos apercebendo-nos
do que é que realmente aconteceu. Tu vais para a África do Sul e estudas num colégio católico, não é? Num colégio não sei se de freiras, mas num colégio católico. Era um colégio, ainda é um colégio de freiras. É assim, o meu pai também escapou ser padre. Nós ainda vimos sobre isso durante muito tempo. Então, havia sempre, e era católico, crescemos católicos, aquele senso da religião sempre teve muito presente. Então, quando viemos para aqui, eu acho que a minha mãe queria continuar naquele caminho e ela sentiu que, já que ela tinha que nos deixar aqui, éramos muito novos, eu e meu irmão, e voltar para Angola, onde ficamos a viver no internato, ela sentiu mais confiança, sentindo que nós íamos ficar num convento. E foi aí onde eu completei médio, ok, tudo. Foi nesse convento de freiras, uniforme, igreja, quintas e sábados, orar antes de cada aula, era tudo assim, bem reto mesmo. Minhas freiras são assim na educação, então o meu pai também era muito estrito na educação. A minha mãe queria que continuássemos assim. Boa. E tu fizeste os teus sacramentos todos no próprio colégio. Falta o casamento, tudo foi feito. Tudo foi feito. Batismo, primeira comunhão, crisma, tudo foi feito na Dominican. Exatamente, tu veste aqui, a tua mãe aqui. Eu quando estava a ver... Exagerada. Olha, até véu ela meteu, tipo, quem me viu nesse dia pensou que eu fosse casar. Foi o dia do meu batismo. Oh, Eza, eu estive a ver que tu realmente és muito parecida com a tua mãe, tens muitas parecenças físicas com a tua mãe, e é engraçado que nas minhas buscas, na minha investigação, disseram-me assim, ela é muito parecida com a mãe e ela tem a personalidade do pai. Ela, de facto, é uma mulher que sabe exatamente o que é que quer. E é curioso porque depois, aí em Nova, não parecias tanto, mas agora tens muitas semelhanças com a tua mãe. No princípio, quando as pessoas falavam, eu não via, mas agora, crescendo, eu vejo-me, sim, cada vez mais parecida com a minha mãe. Mas o que disseste é totalmente verdade. Eu sempre disse que eu peguei a beleza e a classe da minha mãe, mas de certeza a mente e a teimosia do meu pai. Não, porque a tua mãe era uma lady também, aqui ao lado da sua lady mais pequenina, não é? A minha mãe era uma lady total, era a rainha africana, e os bons modos e como portar-se, sentar-se, falar-se, isso tudo, era ela que estava constantemente a ensinar. Mas eu sempre queria ser, eu falava, ao crescer na minha mente, eu queria ser um rapaz, porque eu achava que os rapazes tinham muito mais liberdade. Eu sempre me senti meio rebelde. Sim, eu sempre senti meio rebelde, porque eu achava que as coisas que eu queria fazer, se eu fosse rapazes, não iam assim me dar, não iam complicar-me tanto como gostavam de complicar. Mas pronto, aqui também há uma foto tua no tal colégio, não é? Toda, como tu disseste, com os uniformes e tudo como manda o figurino. E falando em colégio, Wesa, é engraçado porque o feedback que eu tive nas minhas pesquisas é que tu, pronto, as pessoas, os angolanos, as angolanas que chegavam ao colégio, tu, por já estares lá há mais tempo, eras uma espécie de cicerone. Tu recebias as pessoas, fazias as traduções, ajudavas e até dizem, confirmando que tu eras muito solidária, porque tu fazias este acolhimento e não deve ser fácil para quem chega a um país em que não domina a língua, não conhece ninguém, vai para um colégio, tipo um convento, e cair ali de paraquedas, e tu acabaste por ajudar muitas saíram daqui para um país com um suporte muito grande, Wesley. É porque, é assim, sendo uma das primeiras pessoas, sim, era extremamente difícil. Eu lembro-me que tínhamos uma jovem que falava inglês, mas ela já estava lá há tanto tempo, uma angolana, que ela nos mandava se virar, ela não nos traduzia absolutamente nada. Então, fui obrigada, e foi bom da parte dela até, porque nos obrigou a aprender o inglês mais rapidamente, mas eu também entendi muito cedo a solidão de estar num país estranho, num sítio que não falas a língua e não conheces ninguém, e a partir daquele momento eu sabia que eu podia fazer a vida de uma outra pessoa um bocadinho mais fácil, para que não tivessem que passar exatamente o que eu passei.
Então foi algo que foi acontecendo naturalmente, porque os primeiros dias foram difíceis, os primeiros meses eu chorava todos os dias, era muito difícil, eu às vezes chorava porque não sabia pedir comida, chorava por coisas assim insignificantes e não tinha ninguém para ajudar. Mas quando começaram a vir as outras pessoas, eu queria que eles sentissem que já não iam ter que passar por aquilo sozinhos, né? É aquela coisa, uma pessoa fica mais fácil. O que tu acabaste de partilhar é tão grandioso, sabes? Porque nós olharmos para os outros e percebemos que nós vivemos ali e não tivemos quem nos tivesse apoiado, tu poderes dar este apoio a quem chega é de facto aconchegante. E para mim, do meu ponto de vista, pode fazer total diferença naquilo que é o percurso do outro. E eu sei que tu, ao longo da tua caminhada e da tua presença ali, tu apoiaste e acolheste muita gente e que essas pessoas acabaram por sentir-se mais leves e mais acolhidas graças a ti. É que nós nos tornamos mesmo uma família. Os colegas aí do colégio da Dominicana, até hoje nós somos amigos. São as pessoas que eu mais vi, que mais me deram apoio. Por exemplo, quando a minha mãe faleceu, fiquei surpresa como todos apareceram. E eram pessoas que eu não via há anos. Então, tu consegues ver. Aquela ligação, o que eu dei, recebi de volta de uma forma ou outra. E não era isso que eu queria quando eu fazia no princípio. Mas é muito mais fácil quando tu consegues ter uma família nesse tipo de coisas. Todos frequentaram a minha casa. A minha mãe era mãe de todo mundo. Eu lembro-me que eu levava lanche extra. E quem lembrou-me disso foi um dos colegas que eu já não lembrava. Eu levava lanches para toda a gente. Tu tens a maçã, tu tens a banana, eu vou comer. Cortava sanduíche, uma metade para mim, outra metade para outra pessoa, tu tens iogurte, cada um tinha uma parte do lanche e é assim que nós íamos dividindo. Wes, que idade tu tinhas quando tu fazias isso? Quantos anos é que tu tinhas? Ai, meu Deus, eu acho que eu tinha talvez uns 14, 15, acho que foi mais ou menos nessa altura. Eu pergunto-te isto porque hoje há exceções, atenção, a quem também nos está a seguir, há exceções, mas hoje é difícil, não é raro, mas para mim, daquilo que eu vejo, é difícil nós hoje encontrarmos jovens, pré-adolescentes, 14, 15 anos, a terem comportamentos como tu tiveste, que é partilhar este senso de partilha, de solidariedade e de tentar minimizar aquilo que é o sofrimento e adaptação do outro, são valores muito grandes, valores grandiosos e que nós carecemos de pessoas assim. Por isso, eu tenho que dar os parabéns e os teus colegas até hoje lembram-se de ti dessa forma, como a solidária que levava o lanche e já sabiam quem é que tinha o iogurte, quem tinha a maçã, quem tinha a banana, quem tinha a sandes. Eu realmente, esses valores vieram dos meus pais, tanto a minha mãe como o meu pai, eles souberam o tempo que eles tiveram na Terra, eles fizeram um grande trabalho com os seus filhos, fizeram sim. E é engraçado porque depois o ano passado também foi um ano difícil para ti, porque acabaste de perder a tua mãe e sentiste este abraço e este aconchego daqueles teus colegas todos como tu referiste. Correto. Wesa, 2 licenciaturas, quer dizer, tu és formada em marketing e também em gestão da administração, business management. Exatamente. Para que 2, Wesa? Isto porquê? Antes de tu me responder, vou colocar-te a seguinte questão. Sabes porquê? Porque eu conheço, e tu de certeza que também conheces, N jovens que vão para fora estudar, e alguns até mesmo em Angola, que vão para fora estudar com um grande esforço por parte dos pais. E eu sei que durante este período tu ficaste longe da tua mãe cerca de 10 anos, a tua mãe não ia constantemente para a África do Sul, tu estavas com o teu irmão. Como é que é uma jovem estar num país, está bem que já conhecia, mas estar lá e não se desviar e conseguir atingir aquilo que são as suas metas, como tu fizeste? Sinceramente, eu sempre falava à minha mãe que as orações dela tinham que ser muito fortes, porque até eu nem posso tirar o mérito, porque até hoje, às vezes eu me pergunto, mas como é que eu consegui? Uma das coisas que eu sempre tive em mim
a partir do momento que o meu pai faleceu, era de sentir uma responsabilidade muito grande de não decepcionar a minha mãe, ok? Eu precisava de validação dela, eu precisava que ela se sentisse orgulhosa e eu precisava que ela não sentisse o peso de nós estarmos fora, que já era difícil, o peso de trabalhar para poder mandar dinheiro para aqui e nós nos mantermos aqui. Eu sei que ela passou grandes dificuldades em Angola para eu poder estar aqui e eu poder me formar aqui. Então, o mínimo que eu tinha a fazer era poder portar-me bem, tomar conta do meu irmão e fazer o que eu vim fazer, que era estudar, mas era aquela coisa, era saber que ela era guerreira, viúva, ainda nova, e eu sentia que ela fez muitos sacrifícios, meteu os filhos à frente, eu conseguia ver isso. Então, aquilo ficou a minha meta. A minha meta é te fazer orgulhosa. A minha meta é tu veres que esse dinheiro não é não foi desperdicido. Como é? Desperdicido. Desperdiçado. É isso. Então, foi por isso. E era por isso que quando todo mundo saía, eu também saía, festejávamos e tudo isso. Mas depois disso eu voltava em casa e eu estudava. Pois, essa é a diferença. Ou seja, tu não deixaste de divertir, tu não deixaste de aproveitar a vida, tu não deixaste de viver. Mas tu sabias muito bem o que é que tu querias, então tinhas este compromisso contigo para deixar a tua mãe também orgulhosa por todo o esforço que ela fazia. Isto é extremamente fantástico. Tu acabas o teu curso, tu resolves ficar pela África do Sul. O porquê de tu ficares na África do Sul? Muitos acabam o curso e regressam para Angola. E tu, Lesa? A intenção realmente era voltar. É assim, perguntaste por que 2 licenciaturas. A minha família foi uma família de acadêmicos, ok? Então, eu fiz a primeira. Ok. Tenho irmãos muito inteligentes. O meu pai era muito inteligente. Então, havia sempre aquela necessidade, não é? De todo mundo estar a andar na mesma linha. Quando eu fiz a primeira, vi que conseguiria fazer a segunda e aí começaram a vir as oportunidades para poder trabalhar na televisão. Naquela altura, a televisão era arte, não era levado muito a sério, ainda era considerado quase um hobby. Então, era quase querer overcompensate, tipo, compensar a mais para mostrar que a razão que eu estou a seguir esse lado não é porque eu não tenho cabeça para fazer o outro, ok? E era também para deixar a minha mãe um pouco mais descansada, porque na altura ela pensava, meu Deus, tu não vais conseguir isso, isso e aquilo. Então, eu disse, ok, tenho aqui essas licenciaturas, se isso não der certo, eu vou tenho o meu backup. Exatamente. Esse é o meu plano B. Aquilo era mais para deixar descansada e para ela saber que se não desse certo, eu não ia ter que começar tudo de novo. E quando já era quase a altura de voltar para Angola e apareceu a primeira oportunidade de trabalhar na televisão, eu já estava a fazer dinheiro pela primeira vez e já sabe, qualquer estudante quando começa a fazer dinheiro, por mais pouco que seja, de repente e para mim era tipo, pela primeira vez, porque a minha intenção sempre foi voltar para Angola. Eu não aprendi a falar nenhuma língua nacional aqui porque eu falava, eu não vou precisar, eu vou voltar para Angola, eu vou contribuir para o meu país e tudo isso. Mas pela primeira vez, quando eu fui dada a oportunidade para trabalhar na televisão, eu tive um gostinho da influência que eu tinha a capacidade de ter aqui. Boa. Foi assim, muito pequeno, mas foi suficiente para poder agarrar a minha curiosidade. Boa. Percebeste logo isto e resolveste agarrar. Como é que se dá esta tua ida para a televisão, Lesa? Foi assim, eu nunca vou esquecer. Eles estavam a fazer um casting para a Channel Law, que na altura era o maior canal de música da África, e eles queriam unir Angola e Moçambique, né, os países palopes, com o resto de África em termos musicais. Então, precisavam de um programa e de uma cara que fosse fazer essa ponte. Então, eu lembro-me até o produtor, onde é que ele me conheceu? Numa discoteca, ele estava na discoteca a pedir o número de todo mundo, que iam começar a ligar para o passe. Eu ainda pensei, isso aqui, whatever. Nem até pensei que era tudo mentira, mas pronto, dei. Não estava muito interessada em fazer o casting, mas eu estava com a minha melhor amiga, com a Carol, na altura, e fomos juntas, ok? Então, aquilo fizemos o casting.
Eu e a Carol é uma amizade de mais de 2 décadas. Assim, eles, quando chamaram a segunda vez, eu nunca vou esquecer, a minha avó tinha acabado de falecer, a minha avó paterna, e eu estava. Eu disse, não, obrigado pela oportunidade, mas eu não vou poder porque a minha avó faleceu, era para ir para a segunda fase. Ok. A terceira fase, eles ligaram essa. Os produtores gostaram tanto de ti que eles decidiram passar-te para a terceira fase e agora é entre tu e mais 5 outras jovens, então tu tens que vir aqui para poder vir fazer o último teste. E foi nesse último teste onde a minha capacidade, como alguém que fez marketing, foi aí que eu consegui, foi a primeira vez que eu usei a minha licenciatura, foi naquele momento, porque a partir daquele momento eu entendi logo, isso já não tem muita coisa a ver com talento, agora tem a ver com a personalidade, ok? Então, como é que eu vou conseguir vender o meu peixe, praticamente? E eu vi que as meninas estavam lá todas nervosas e sei lá o quê, e como eu sempre fui muito boa em comunicar-me, eu simplesmente fiquei a conversar com o produtor. Em vez dele começar a me fazer perguntas, eu comecei a lhe fazer perguntas. Onde é que gostas de ir? O que é que gostas de fazer? E quando ela gostou, eu comecei entrevistado sem saber. E 1 hora depois, eles disseram que iam avisar depois de uma semana, mas 1 hora depois eu recebi a chamada a dizer, Wesa, tu vais ser a nova presidenta, essa escolhida. Uau! E esta ida para o Channel abriu-te muitas portas, porque depois começaram a cair os convites e um dos convites é para representar Angola no Big Brother África. Meu Deus! O convite mais louco. E eu sei que eles pensaram em mim assim, não gozo. Eles, quando ligaram para mim, foi porque faltava 2 semanas para começar o Big Brother, nunca vou esquecer, e as pessoas tinham que representar Angola, os 2 angolanos, houve um problema, eles já não iam poder participar, ok? Todos os concorrentes já estavam aqui, já estavam em isolamento, como é feito, e eles disseram, Wesa, precisamos de alguém para Angola. Eu disse, na boa, eu conheço muita gente, deixa eu ligar para todo mundo. Liguei para todos e todo mundo nem pensar, Big Brother, o quê? Não, meus pais me matam, blá, 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 blá. Só para dizer que nessa altura eu estava a sair de uma relação assim bem longa de 5 anos, de uma forma bem tumultuosa, e eu estava a pensar, poxa, talvez até não seria uma má ideia deixar essa confusão toda e me meter a mim. Mas eu sempre tive um problema muito grande com o Big Brother, com as pessoas que estavam lá, da forma que estavam a representar Angola, e como eu já trabalhava na televisão, eu estava sempre a debater isso com eles, como não, porque eu falava tudo o que tinha de errado com o Big Brother e com as pessoas que iam lá. E quem me conhece sabe que a melhor forma de me convencer a fazer algo é me desafiando. E os sul-africanos, eles são muito inteligentes, eles já tinham pego isso. Então, lá o produtor mesmo, né, lá do Big Brother, disse, Wesa, tu estás toda hora a reclamar, já tivemos várias temporadas de que Big Brother isso e aquilo, então por que não fazes melhor? Se achas que as mulheres que estiveram lá não representaram bem a mulher angolana, se achas que não foram isso, aquilo e aquilo, em vez de ficar a reclamar de fora, vai para lá e mostra como é que se faz. Pronto, apanhou-me. Como no ego e caí que nem uma patinha lá no reverse psychology que eles fizeram. Exatamente, e lá foste tu, porque tu gostas também de um bom desafio, então lá foste tu. E depois, para aí, até chegares à atriz e te contracenaste com grandes nomes da África do Sul, em termos de representação, atrizes e atores, que quer dizer, eu às vezes, quando estava a pesquisar e a fazer o meu trabalho de casa, eu disse que às vezes o impossível é tão difícil, mas tu entrar, e eu pelo menos tenho a impressão que o sul-africano é um povo assim um tanto quanto fechado, só deixam entrar aqueles que deles, não sei se eu estou errada, são muito, muito fechados, e eu pus-me a pensar, mas como é que ela é como se fosse uma deles, e eu ouvi as pessoas a fazerem comentários em várias entrevistas, e eles dizem, adoram o teu sotaque, e que tu és de facto como se fosse uma deles, como é que tu consegues fazer isto? Como é que consegues manter tudo isto? Eu acho que aconteceu da mesma forma que aconteceu lá na história de eu na escola com todo mundo que vinha. Eu
consegui ter a capacidade de fazer todo mundo sentir-se em casa quando está comigo. Eu acho que muita gente que não deu certo aqui foi pelo facto que eles esqueceram que, querendo como não, tu estás no país do outro, onde eles têm a sua cultura, é a maioria que está aqui e eles é que ditam as regras. Então, eu comecei a estudar o povo sul-africano, eu comecei a estudar a cultura sul-africana e eu mostrei um real interesse em quem eles são, na cultura, tinha conversas reais com eles. Então, quando estivéssemos juntos, eles sentiam isso. Porque o nosso povo angolano sempre foi um bocadinho arrogante e sempre tivemos aquela de que achamos que somos os africanos mais finos de África, né? E as pessoas conseguem sentir essa energia quando nós chegamos em um sítio pensando que nós somos melhores do que os outros. Então, foi isso que eu acredito que eu fiz de frente. Eles conseguiram ver que é que aquilo é, tu não podes pensar que eu vou chegar e eu sou a mais bonita porque tem 1000 mais bonitas do que tu, tem 1000 mais talentosas do que tu e ainda por cima sabem falar a língua, estão entre os seus, é muito mais fácil estar entre eles. Então, tu quando vens de fora, tu tens que saber acomodar aquela pessoa e saber até que as pessoas estão em acomodar-te. Então, seja uma pessoa agradável. E as pessoas gostavam disso, as pessoas sabiam que eu não era a pessoa mais apta aí, porque eu não estudei, eu comecei a aprender a representar, aprendi a ser apresentadora, tudo dentro já, porque as pessoas iam com a minha energia, não é? E decidiram, oh, vamos investir nela. Arranja uma professora para lhe ensinar a fazer isso melhor. Arranja alguém, as pessoas é que mostraram o interesse em aperfeiçoar a minha arte. Mas é porque sentiram aquela energia genuína de alguém que era boa, eu acho. É a graça de Deus. Para ter a verdade acima de tudo isso é a graça de Deus. Completamente de acordo. É a graça de Deus e nós também conseguirmos saber ter a humildade para aproveitar as oportunidades. E isto é transversal daquilo que é o teu percurso, porque tu conseguiste aproveitar. É como tu disseste, eu fui para os castings para ser apresentadora, eu não percebia, mas eu depois de lá estar, e mesmo quando depois entraste para as novelas e tudo mais, tu fizeste um esforço de tu aprenderes. Não é do género, eu já sei tudo, mas não, eu quero aprender porque aquilo, tu tens uma característica muito engraçada. O que tu fazes, tu tens que fazer bem. Tu és, e não sou eu a dizer, mas já vou confirmar, perfeccionista. Tu gostas de fazer e gostas de fazer bem. Se é para não fazer, ou para fazer, e aquilo não ser ou não correr tão bem, não vale a pena fazer. Então tu investes tempo, tu entregas para que aquilo de facto saia na perfeição. Eu sou perfeccionista até doer. É tipo, é uma bênção e é uma maldição ao mesmo tempo, porque é algo que me deixa aí várias vezes acordada, a querer ver cada detalhe das coisas e também, e isso várias vezes já atrasou-me em muitas coisas, porque no princípio havia muita coisa que eu não fazia porque eu tinha medo de errar. Naquela minha mania de querer ser perfeita sempre. Uma das razões que eu continuo a representar foi por causa da minha melhor amiga Carolina de Mello, porque na minha primeira novela, como eu ainda não tinha experiência, eu depois do primeiro dia liguei para ela a chorar, tipo, oh, fui horrível, o que é que eu estou aqui a fazer? As pessoas vão rir da minha cara, vão isso, vão aquilo, eu não vou voltar, eu vou desistir. E ela é que me deu toda a força a dizer, e agora, se fores horrível, melhora, nem todo mundo é suposto saber tudo. Ela deu-me muitos conselhos em eu lembrar de que é normal errar. E isso eu peguei. Hoje eu não tenho medo de errar. Se não conseguir fazer bem a primeira vez, eu vou conseguir a segunda. Mas desde que eu sinta que dei 100% de mim. Aí, mesmo que não dê certo, eu sei que dei o meu todo. Isso é fantástico, porque assim, tu viste o potencial e foste trabalhar para elevar o teu potencial. E lá está, só não erra quem não faz. E ainda bem que nós às vezes temos a capacidade de errar para podermos aprender com os nossos próprios desenvolvidos e pessoas que dizem assim, onde é que está? Adoram o programa que tu apresentas, Lesa. Está aqui, super ponto, conheçam Manzanzi, eu também gosto muito desse programa. Há lugares que eu faço questão de conhecer, porque uma das particularidades que tu tens nesse programa é que sentes a tua autenticidade. É genuína a apresentar e quando provas as coisas, quando vês as coisas, nota-se na tua apresentação que tu, de facto, estás a gostar e aquilo que estás a fazer.
E uma coisa que é super curiosa é que tu divertes-te a fazer aquilo. E eu sinto, quando faz o programa, que tu estás mesmo divertida. Como é que é ter sido convidada para fazer este programa? Eu adorei. É assim, eu sou uma aventureira já desde muito nova. E, então, para mim, já era ótimo que eu ia poder viajar muito, né? Eu só não imaginei das partes mais difíceis do programa, que era ser difícil, do acesso era horrível, várias horas a ter que gravar, às vezes ter que acordar 2, 3 da manhã e começar logo a gravar às 4. Essa é a parte que ninguém é a parte que é, desculpa, um bocadinho pesada em nós, mas a experiência de poder fazer tudo aquilo que eu sempre quis fazer ou pensei que nunca teria coragem de fazer. Eu superei vários medos no programa, com os telespectadores ao mesmo tempo. Havia várias coisas que os produtores tinham me convencer, Wesa, mas tens de fazer, que nós já prometemos aí ao Ministério do Turismo que ias fazer. Já, mas vocês são loucos, isso vai acontecer alguma coisa. Mas lá eles falam, mas então, és a Wesa Solange ou não és a Wesa Solange? Pronto, o desafio. Lá ia eu sempre querer provar e querer superar-me, como disseste. Quem assistia conseguia sentir isso, mas foi uma grande honra. O Ministério do Turismo é que patrocinou o programa e eles especificamente disseram que queriam que fosse a Wesa Solange a apresentar o programa. E depois, quando se fez a oferta na TV Zimbo, de passar lá o programa, não é? Eles também disseram, ok, mas a apresentadora tem que ser a Wesa Solange. E eu sem saber de nada. Então, para mim, essa influência que eu estava a dizer no princípio, eu sempre disse, eu não quero ser famosa, eu quero ser influente. Eu quero poder ter algum tipo de peso em certos sítios, ok? Mesmo que ninguém, mesmo que a maioria não me conheça, mas aquelas pessoas que têm a capacidade de poder mudar a história e o percurso das coisas, se eles me conhecerem e eles sentirem confiança em mim, no meu trabalho, isso para mim já diz tudo, porque dá-me acesso a coisas que outros não conseguem. Esta partilha que tu acabaste de fazer é excelente, 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 porque de facto assim faz todo sentido e por acaso o programa está muito bom. E depois é a possibilidade de tu mostrares, pelo menos nós que estamos aqui, o outro lado e como é que é a África do Sul, longe daquilo que nós conhecemos. Porque a África do Sul não é Mandela Square, não é, como é que se chama, não é Cape Town, não é só aquilo. A África do Sul é um mundo e tu mostras aqueles os cantos recônditos da África do Sul que despertem quem gosta de viajar como eu e tu também, a vontade de ir e de conhecer. E depois aquelas comidas também deliciosas. Por acaso o programa é extremamente delicioso. E como é que tu vives na África do Sul? Como é que vais mantendo o contacto? Ultimamente estás aí preso e eu também sei que tens uma grande influência ou és muito, acabas de ser ali um elo de ligação entre a comunidade angolana que está na África do Sul, porque acabas por ser também um exemplo para aquelas pessoas que lá vivem, não é, Eva? É assim, eu e o Carlos Gonçalves, acho que somos os old guard, tipo as pessoas mais velhas aqui, que já estamos aqui há anos e anos. Então, eu tento não envolver-me muito, porque eu acredito que estamos em eras diferentes e cada pessoa que vem vai ter experiências diferentes, mas mais uma vez, poder tentar dar a voz em ocasiões importantes. Para mim é esse o meu papel. Na altura que entramos aqui em quarentena e quando as coisas começaram a ficar difíceis, porque os angolanos estavam presos aqui, quando a TPA me convida para ser correspondente, automaticamente eu recebi uma chamada do vice-cônsul para falar com o vice-cônsul e com a cônsul e a comunidade angolana começou a falar comigo, Eza, estamos a passar por isso, por favor, usa a tua voz para poder levar essa preocupação nossa até o resto da Angola e pronto, para mim é essa a minha função e é esse o meu papel. Onde eu puder usar a minha voz, a minha plataforma, a minha influência para poder ajudar o próximo, principalmente a comunidade angolana, é aí que eu... E como é que vais mantendo o contacto com a família por cá? Por fone, WhatsApp calls, video calls. Voltamos a muitas chamadas de vídeo. E olha que eu nem gostava. Ai, Cíntia, minha prima irmã, Kátia manda vela, Tânia manda vela. Ai, então
É. Família, não é? Elas cresceram aqui também comigo, fizeram parte da fase da minha vida praticamente depois do médio até o resto, né? E ficaram a minha família. Ficaram a minha E cá família. está mais um membro da família, não é? Segundo sei, é um dos teus, se não o teu maior fã. Quem? Ele nesse momento aí foi muito especial quando a Kátia pediu que eu fosse madrinha e é lindo. Eu acho que a Kátia para mim eu levo-me como minha prima, minha comadre, minha irmã mais nova, né? Então depois a levei a gerar uma vida tão bonita e eu a ver ela ser uma mãe maravilhosa, sei lá, um orgulho tão grande. E quando eu voltei com ela, quando eu fico na casa dela e quando eu vejo o meu afilhado a falar, principalmente do Conheça-me anos, assim, com os olhos a brilharem, epa, é uma emoção, é que aquilo vale mais do que qualquer fã, porque é alguém que tu também já és fã, então, yeah. Opa, que giro. Esta tua partilha foi tão interessante e estás a falar da tua prima comadre, também foi super interessante e de certeza absoluta que ela também gosta de ti e vai dizer-te atualmente. Olá, Kátia. Não aceita fazer entrevista, não aceitou que emagrece. Olá, Madalena. Olá, Kátia. Olá, tudo bem? Consegui ficar sem chorar a entrevista inteira no método da Kátia, uau! Ai, meu Deus, olha, só para ver mesmo que a Madalena conseguiu convencer-me, porque desde a altura que a Uesa estava no Big Brother, que já tentava entrar em contato comigo, porque ela falava muito de mim lá na casa, né? E eu simplesmente não aceitava, eu não aceito, não gosto disso, mas como hoje é um momento muito especial e ela decidiu partilhar com as pessoas, com os fãs, né? Uma parte mais íntima dela, eu achei que não podia negar, sendo amiga, prima, comadre e a pessoa dela, e ela a minha pessoa, então não podia deixar de participar. Muito obrigada pelo convite, Madalena. Eu é que agradeço e diz-me lá uma coisa. Quem é esta prima, mana, comadre, amiga? Quem é esta Uesa? É assim, eu decidi escrever umas palavras para descrever quem é a Uesa, porque ainda assim o texto não é o suficiente para descrever a pessoa especial que ela realmente é. Portanto, vou fazer aqui uma leitura breve para descrever a pessoa que é a Uesa. Uesa. O que dizer sobre a Uesa? A Uesa é amor, a Uesa é carinho, é atenção, é luz quando nos sentimos no fundo mais escuro. A Uesa é inspiração, é sinônimo de perseverança. Somos primas, sim. Acima disso, somos comadres, somos amigas e cúmplices há mais de 20 anos. Eu digo sempre a ela, e ela sabe, ela é a minha pessoa, porque é assim que eu a classifico sempre. Todo mundo conhece uma versão da Uesa, uma versão que ela escolhe mostrar nos ecrãs, na rádio, nas redes e vários outros meios de comunicação. Mas eu conheço a alma, conheço a essência dela. A Uesa não é perfeita, porque ninguém é, mas ela tem um coração puro, tem uma alma boa e é uma fonte de inspiração para mim e para muitos que a rodeiam. Até hoje não consigo perceber quando é que ela tornou-se famosa. Sempre vi e senti que tinha vocação para falar em público. Sempre senti e sempre foi muito social, simpática, de frente de mim, ela sabe. Mas nunca pensei em vê-la na TV. Mas digo-vos que eu acompanhei e acompanho o trajeto dela, sei o quão difícil é e conheço as batalhas dela. Absolutamente nada lhe foi dado de bandeja. Eu sou fã, mas a maior fã que ela algum dia já teve, para além de mim e do meu filho, é a mãe dela, a minha tia Teresa Canica. É uma relação invejável, uma relação linda de mãe e filha, e sinto muito para ela já não ter esse apoio, esse alicerce que é a mãe dela. A Uesa, para além dessa mulher linda, ela tem uma coisa que se calhar muitos não sabem.
Ela é uma mulher de Deus, uma mulher que ora e muito. E eu inspiro-me nela e sou muito grata por ter na minha vida. Oh, Kátia, arrepiei-me! Educação foi escrito com bastante facilidade, porque são palavras que eu realmente sinto em relação a Weza. Ela é uma pessoa do bem, é uma pessoa que perdoa fácil e eu admiro muito esse lado dela. E são qualidades que eu consigo tirar e tentar ter, percebe? Portanto, foi fácil. Foi fácil. É de coração, prima. Olha, estou aqui, estou um estrago, nem consigo falar nesse momento, estou um estrago. Alô. Kátia, obrigada. Obrigada eu, Madalena. Madalena, também não ajuda, estás aí a chorar. Olha, Kátia, olha. Eu aprendi com as melhores apresentadoras a manter aqui a pose. Para mim, isto faz sentido nós exteriorizarmos o que sentimos. Por isso, estamos aqui à vontade. Esta é a Weza também. E ouvir palavras da tua prima, da tua comadre, de alguém que te conhece melhor do que nós e de metade das pessoas que aqui estão. E é aquilo que eu disse à Kátia. Faz todo sentido nós, em determinadas alturas da nossa vida, apesar de nós sabermos que os nossos estão connosco, nada como ouvir a viva voz. E hoje a Kátia, muito obrigada por ter vindo assim. Esse é o maior milagre de 2020. Agora tenho esperança no resto do ano, Kátia, aceitar fazer entrevista. Mas sabe que eu te amo muito, 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 muito obrigado por isso, porque eu sei que não foi fácil, não sei qual é a magia que a Madalena conseguiu fazer aí, mas as tuas palavras levo a comigo. Madalena não aceitou, não. Sei que são verdadeiras, porque tu sempre soubeste expressar isso e eu te amo muito. Sabes que eu também inspiro-me muito em ti, muito, muito, muito mesmo. E obrigado por tudo que tu representas na minha vida. Obrigada mesmo. Obrigada, amor. Obrigada. Kátia, obrigada. Depois falamos. Muito obrigada. Beijinho. Obrigada por ter feito. Obrigada. Weza, é verdade, Weza. Já viste? Isto é o resultado da pessoa que tu és, isto é o resultado de quem de facto te conhece e de tudo o que de bem e de bom tu tens feito pelas pessoas e por quem te rodeia. Esta é a Weza, é o outro lado da Weza. E ainda bem que a Kátia aceitou, porque de facto não só a Weza e outras pessoas com quem eu falei, já sabes que para virem aos diretos é extremamente difícil e não aceitaram, mas a Carolina também partilhou quão solidária, quão simples, quão teimosa tu também és, mas esta abertura que tu sempre demonstraste, tiveste para chegar aos outros e para partilhar aquilo que tu tinhas, o pouco que tu tinhas com os outros. Então, este é o reconhecimento, porque eu defendo sempre que enquanto nós estamos aqui, devemos de facto partilhar e receber também aquilo que é o reconhecer e o amor dos outros que estão à nossa volta. Por isso, nada mais justo do que a mensagem da Kátia. Weza, diz-me uma coisa, o que é que tu queres atingir? Onde é que tu queres mais chegar? Porque eu sei que tu és também produtora e tens objetivos muito concretos em relação a isto. Que projetos é que a Weza tem para o futuro? Eu tenho sonhos que me assustam e para mim são os melhores, né? Eu cada vez que não consigo atingir algo, não durmo até conseguir. E eu acho que ao longo desses 10 anos, há vários sítios que eu sempre pensei que não fosse conseguir entrar e entrei. Há várias pessoas que nem eram supostas conhecer o meu nome e hoje conhecem. E como a própria Kátia disse, nada foi dado de mãos beijadas. Então, nesse momento, com a influência que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho, a minha intenção é realmente levar o nome da Angola e da África num outro patamar. Então, nesse momento, eu comecei a trabalhar em um projeto que ainda tem que ser em sigilo, mas é aquele tipo de projeto já com projeção dos próximos 10 a 15 anos, que é para poder elevar realmente a arte africana num outro nível. Uma das grandes minhas paixões também sempre foi ter melhores role models. Eu não sei o que é role models em português. É aquelas figuras que nós admiramos de verdade.
Exatamente, aqueles, vamos dizer mesmo os modelos, pessoas que nós queremos modelar e seguir como exemplo. Eu acho que nós precisamos de mais modelos de pessoas positivas, ok? Principalmente vindo da mulher. E no mundo da arte, no mundo do entretenimento, é muito difícil porque o entretenimento molda-te ou tenta moldar-te. E o entretenimento tenta mudar a mentalidade da sociedade de uma forma do que é certo, o que é errado. E eu venho vendo isso, eu venho vendo essa mudança. E não tem sido fácil ficar autêntica a quem eu sou durante esses anos todos. Várias vezes eu sabia que se eu tentasse ser um bocadinho mais isso, ou ser um bocadinho mais aquilo, eu ia conseguir atingir as coisas de uma forma mais rápida. Mas a intenção é voltar a criar, principalmente para a África, aqueles role models como a Oprah, entendes? Como o T.D. Jakes. São essas as pessoas que nós precisamos que vão continuar a elevar o nome da África. Então, são planos que vão ajudar a moldar essas pessoas, porque quem nós nos espelhamos vai nos dizer automaticamente que tipo de sociedade é que nós vamos ter. E eu estou preocupada com a nossa sociedade. Então a minha intenção é essa. Brevemente, acredito que ainda esse ano... ainda esse ano poder dizer exatamente o que é, mas é algo enorme ainda. Acredito que tudo tem que ser feito em sigilo até ser concretizado. Eu defendo isso. Até estar pronto para ser comido, é melhor não revelar a receita. Exatamente. Como quero, de certeza, apresentar muito mais coisas, em muito mais filmes. Eu ainda quero ganhar prêmios internacionais, quero muito, não pelo prêmio, mas pelo que ele representa, em quem eu sou como angolana e como africana. Eu quero fazer parte de mudanças que vão deixar um legado. Deixa-me só dizer isso. Tudo que eu estou a preparar nesse momento vai ser para deixar um legado para os meus filhos, para a minha geração, e são coisas que quando eu abro a boca e falo, as pessoas pensam que eu sou meio louca, então é muito mais fácil mostrar trabalho do que ficar só a falar muito. Então, eu vou mostrar trabalho e vão entender brevemente o que é que eu quero dizer. Tu és uma mulher de fé, Weza? Muita. És uma mulher de fé. Weza, antes de nós terminarmos e de eu te fazer a última pergunta, eu agora vou levar-te a uma viagem que é aquilo que foi a nossa conversa, a fazer o apanhado e o resumo desta conversa cheia de sentido. Weza Solange Cainca da Silva. É engraçado perceber que pouca gente sabe que ela é filha de um homem de muitos valores e propósitos, de um homem certo e fiel àquilo que são os seus valores, mas também é filha de uma rainha de classe, que transmitiu e passou-lhe a beleza, mas do seu pai ela herdou a coragem, a persistência, o não desistir e saber se manter fiel àquilo que são os valores. Ela recebeu uma educação forte e, apesar das perdas que a vida lhe deu, não como presente, hoje ela entende que foi uma forma dela poder também crescer. O momento não foi fácil e poucos conhecem, de facto, as dificuldades a que ela e os seus irmãos estiveram sujeitos. Mudança de vários países até para se parar na África do Sul, onde ela, apesar de tudo o que tinha vivido, nunca perdeu a solidariedade, a simplicidade e um gesto simples, como dar a mão àqueles que precisavam. Não para se valorizar, mas por ter percebido que também ela tinha passado por aquilo e que nada melhor do que ter um aconchego. Aconchego esse que ela leva onde quer que ela vá. Aconchego esse que ela transmite no palco, nas novelas, e energia e persistência e alegria que ela também demonstra quando está nas suas funções enquanto apresentadora, produtora. Quem olha para ela pensa que é de facto um vaso duro de roer, mas não, ela é frágil. E naquilo que ela é, só alguns conhecem de facto essa essência. Mas uma coisa é certa, a persistência ela tem, a força e a energia também ela tem. Sabem porquê? Porque ela sabe faça sentido, é fazer tudo que lembra a sua essência, é fazer tudo alinhado com aquilo que é o seu propósito e é manter-se fiel e mantendo a fé que ela tem
naquilo em que ela acredita. É uma mulher de fé e ela fez tudo para chegar onde chegou. Mas uma coisa é certa, fez seguindo o seu passo a passo, dando-se a conhecer e não perdendo aquilo que é a sua autenticidade. Ela quer conquistar mais. E eu garanto-vos que, continuando como ela está, ela vai conquistar mais. Porque as pessoas sabem que onde ela põe a mão, tudo floresce. E ela quer fazer chegar o nome de Angola mais longe, mas ela também quer afirmar-se como uma produtora, como uma mulher de garra, sem deixar de ter a mulher com a doçura e a classe que ela já tem desde a tenra idade. Weza, é isto? Possas perfeitamente. Quando eu escrever um livro, espero que escreveste tudo isso. Quando eu escrever um livro, tenho que usar esse texto, que também está nos meus planos. Weza. Perfeito, Madalena. Obrigada. Esta é a Weza. Weza, eu quero dizer muito obrigada por teres permitido ser eu a apresentadora desta atriz, por teres permitido ser eu a produtora desta conversa, mas uma conversa em que a figura principal não é a Weza apresentadora, não é a Weza atriz, não é a Weza produtora, é a Weza pessoa. Muito obrigada por me teres permitido este momento a mim e a quem nos está a seguir, porque de facto são histórias destas que para mim fazem todo sentido partilhar. Madalena, obrigada. E obrigada eu, porque foste melhor do que eu esperava. Não sabia o que esperar, como disse, não fui ver nenhuma entrevista, porque essa minha mente já ia começar a querer criar ideias, mas é também a tua classe, a tua inteligência, a tua sensibilidade em dirigir as coisas, o teu toque mágico até de conseguir fazer falar que normalmente não fala. Posso dizer que não é fácil, então isso mostra que és uma pessoa muito especial e eu realmente espero que quem esteja aí a assistir, como tu disseste, conseguir inspirar pelo menos uma pessoa a fazer algo diferente que vai ajudar a sua vida, o nosso trabalho aqui está feito. É verdade. Weza, desejo tudo do melhor e quiçá mais tarde voltaremos a ter outra conversa noutras formas para podermos mostrar os teus projetos e continuarmos a apreciar-te a voar e a levar-nos também nós a conhecer outras partes de qualquer parte ou área do mundo. Obrigada por esta disposição e por esta história e muitos parabéns pela garra, Weza. Obrigada, Madalena. Continuação do trabalho. Obrigada, Weza. Até já. Até já. Tchau. E assim estamos a chegar ao fim de mais umas conversas com sentido. Digam lá se não foi de facto um momento fantástico. Quem aqui, sem contarmos com a Cátia, quem aqui é que conhecia de facto esta Weza? É aquilo que eu digo sempre. Vamos deixar de fazer rótulos, vamos deixar de olhar e pensar que é tudo fácil. Foi provado aqui, não por palavras minhas, pela partilha que a Weza hoje fez, de que a vida não é fácil. E ela, e muito daquilo que foram as vivências dela, não foi aqui partilhado. Mas eu posso garantir-vos que do cheirinho que ela aqui deixou, que vamos olhar para nós, vamos olhar com olhos de ver para de facto aquilo que nós somos e vamos parar de olhar para o outro e colocar um rótulo, porque por detrás daquela embalagem, por detrás daquela apresentação, existe uma pessoa como a Weza, uma pessoa de garra, uma pessoa cheia de energia, uma pessoa que mostra de facto o que é que quer e sabe também aquilo que não quer, que é extremamente importante. Por isso é que ela trilhou o caminho que ela trilhou. Por isso é que ela continua. E uma coisa é certa, a continuar assim, podem ter certeza que ela vai voar e quando ela voar, nós vamos estar aqui a aplaudir e a bater palmas por termos visto o percurso dela, a caminhada dela. Para mim, faz todo sentido quando assim é. Espero que vocês tenham gostado. Quem vai assistir este live depois, se quiser, também partilhe. Hoje foi, de facto, mais uma partilha que faz todo sentido. E que se uma pessoa, depois disto, ganhar a força, a coragem para sair do sofá e caminhar e julgar-se aquilo que de facto faz sentido e aquilo que são as suas metas, os seus objetivos, já terá valido a pena esta conversa. Se ainda assim não se levantar, para mim, já valeu a pena e garanto-vos que a ti muito obrigada por continuarem a seguir. Se gostaram, sigam a página, partilhem com os vossos amigos, com os vossos conhecidos e deixo aqui já a informação do meu próximo convidado. É verdade, o meu próximo convidado
garantidamente também será mais uma partilha. E eu, às vezes, tenho sido acusada de estar a escolher muito o convidado, mas não, eu convido e converso com quem, de facto, para mim faz sentido conversar. O próximo convidado de terça-feira é mais uma pessoa que faz sentido conversar e vão ver o outro lado de quem nos faz sorrir. E vamos ver se eu consigo ter a garra para também fazê-lo sorrir, ainda que seja uma vez. Vamos ver, vamos ver. Por isso, olhem, para quem está do outro lado, muito, muito obrigada por este momento, pelo vosso tempo e, mais uma vez, peço, se faz sentido para vocês, como faz para mim, partilhem, divulguem. Não é pelo número, não é pelo número de mais ou menos seguidores, é porque, de facto, estas histórias fazem muito, mas muito sentido. Lembrem-se que a caminhada é feita passo a passo, no teu compasso. Não te compares, continua a caminhar e acredita que vais lá chegar, acredita que vais conseguir, porque a força que tu precisas está aí, dentro de ti. Convosco esteve Madalena Chiala, a coach, mas simplesmente a Madalena Chiala nas conversas com sentido. Continuação de uma boa noite, aproveitem o resto de sábado e amanhã aproveitem para olhar para vocês, ainda que seja de forma super relaxada. Muito obrigada pela vossa presença, por estarem do outro lado. E vamos terminar com música que, tal como começamos, nada como uma boa música para nós fecharmos esta conversa com sentido. Muito, muito obrigada pela vossa presença e continuação de um bom fim de semana. Será que já não te quero fim? Lá dentro,